Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Mariângela Valim e aqui está minha amiga Dani Brito. E para nós é uma honra receber vocês aqui mais uma vez. Então, como de costume, quero que você pegue aí sua água, o seu café, o seu chá, já se acomoda no sofá ou na mesa, pega aí teu livro, tua caneta e teu papel e vem com a gente que esse episódio tá massa. Deus abençoe e estamos aqui na Mesa! Pessoal, a gente trouxe um tema hoje muito top, muito diferenciado, porque através desse tema que vai ditar a nossa vida nos relacionamentos. Então, o nosso tema hoje é conexões poderosas. A conexão, ela boa ou ela ruim, ela tem muito poder. Tanto para levar você para o caminho ruim e para levar você para o caminho bom. Então aqui a gente vai citar alguns pontos da Bíblia que fala que uma conexão boa, ela te leva para um lugar bom e a ruim pode te destruir. Então, pega o seu papel, sua caneta e começa a anotar o que vai falar com você. Amém. Vamos lá, Mari? Vamos, Dani. Esse tema acredito que vai mexer com todo mundo, né? Com Porque, certeza. querendo ou não, vai fazer a gente fazer uma autorreflexão de quais meses nós temos sentado, com qual pessoa a gente tem tratado assuntos que às vezes Deus não quer que a gente trata, ou conexões que a gente está fazendo com pessoas que não é para a gente fazer, né? Ou talvez a conexão que é para a gente fazer, mas a gente não está lidando com tanta seriedade como Deus queira. Então, acredito que, assim como para mim mexeu bastante, né? Eu fiz uma reflexão muito grande a respeito disso. Acredito que vai valer para todo mundo isso daí. Eu vou ler primeiro um versículo aqui, depois eu quero que você leia na sua tradução também, Dani. Provérbios 27, no versículo 17, que vai falar sobre uma conexão sadia. Vou começar já pelo lado bom. Aqui fala assim na minha tradução, ó. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Como é que tá aí, Dani? Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Isso que é legal a gente ler várias traduções, né? Porque abre mais, amplia mais a nossa mente, né? Eu acho muito gostoso isso. E aqui falando do ferro, de afiar outro ferro, a gente sabe que se a gente pega um machado, uma faca, é penoso quando você vai ter que usar uma coisa que não tá afiada, né? Vixe. O desgaste é maior, você tem que demandar uma força maior, você perde tempo, né? E aqui tá falando a respeito de afiar, acredito que no sentido de que a gente se torna pessoas melhores quando a gente tem uma pessoa boa do nosso lado. Uma pessoa que nem sempre vai falar o que a gente quer, né, Dani? Porque para afiar o machado, o ferro tem que desgastar, um desbaste, né? E da mesma forma, para a gente se tornar pessoas boas, tem que ter alinhamento, né? Talvez em algum momento da vida eu vou ter que escutar palavras duras da Dani para eu ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada. Algum caminho, né? Porque às vezes eu tô pendendo para um lado errado ou fazendo algo que desagrada ao Senhor. Se a Dani é minha amiga, se a Dani me ama, se a Dani quer me ver bem, ela vai ter que falar, Mário, ó, vamos orar, mas eu acho que não é bem assim. Acho que você deveria agir de outra forma, acho que você está agindo errado. E é meio desconfortável, né? Nem sempre é confortável você ser afiado, né? Mas é necessário para que a gente tenha um corte certeiro, para que a gente tenha mais disposição para fazer aquilo que a gente tem que fazer e não demandar tanta força, esforço carnal, digamos assim, né, Dani? Então, a gente vê como uma conexão saudável, ela nos torna pessoas melhores. Você não acha, Dani? Com certeza. Eu também entendi ao longo da minha caminhada cristã, que não é muito longa, mas ao longo Mas desse é percurso, intensa. isso, eu entendi que a conexão, ela pode nos levar a lugares que sozinha a gente não vai. Então, quando a gente se conecta com a pessoa certa, com aquela pessoa que tem o mesmo propósito que a gente vai bem mais longe. Talvez é difícil você lidar com pessoas, né? Talvez não, é difícil. Mas sem elas você não vai para lugar nenhum, porque sozinho ninguém faz nada. Então, quando você se conecta com as pessoas certas, quando você alinha o propósito de duas pessoas, essa caminhada vai muito mais longe. Então, a gente deve sim procurar pessoas melhores do que nós. Um exemplo, se você é novo na fé, procure uma pessoa que já está Mais experiente. isso, para poder te ajudar, para poder te direcionar, para poder talvez não deixar você caminhar para o lado errado, voltar para o erro.
né? Com uma pessoa que pode te discipular, pode te ajudar a caminhar com Jesus. Porque se você caminhar com uma pessoa mais fraca que você na fé, provavelmente vai cair os dois. A Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Né? Exatamente. Então a conexão ela é muito poderosa porque ela pode sim nos ajudar a ir além, também pode nos ajudar a voltar para trás. Nossa, Pode nos puxar para trás. Então a gente Isso é- tem que tomar isso é bastante cuidado. perigoso isso, né? Aqui qual que é aquele capítulo? Aqui que é assim mesmo, Salmos 1. Gente, cadê? Mara, eu esqueci o versículo. Fala de novo, você tá Que- na roda dos escarnecedores. Exatamente, não é Salmos capítulo 1? É Salmo primeiro. É o 1:1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Então a gente não pode andar com esse tipo de pessoa aqui. Então, se Sentar nesse tipo de você mesa, né? Exatamente, se você é essa pessoa, você já começa a se consertar, porque você não vai andar com boas pessoas, porque boas pessoas não querem andar com gente assim. Então, se você não é essa pessoa, então não senta numa roda que tem isso aqui. Não senta numa mesa onde tem zombaria. Paulo vai falar onde fala imoralidade sexual Deus me livre. e vários outros tipos de erro que vai poder fazer com que a gente volte para trás. São assuntos que não edificam, né, Dani? O que Sim, vai trazer de bom pra vida da pessoa? Absolutamente nada. nada. Né? Nada. Só um regresso, né? E voltar para trás ninguém quer. E aí eu fiquei pensando, qual critério que a gente deveria usar, né? Que eu uso, por exemplo, para escolher uma pessoa com a qual eu quero me conectar, né? Então a gente tem que refletir a respeito disso. Por que eu quero me conectar com a Dani? O que a Dani tem que faz sentido para minha vida, né? E a gente tem que pensar nesse critério se a gente está baseando ele porque a Dani tem algo a me oferecer ou se ela está junto da mesma visão do propósito meu, né? Eu acredito que essa segunda opção é melhor. Porque se a gente basear só na nossa necessidade, eu estou usando então essa conexão, né? Estou fazendo ela só de ferramenta. E conexão é algo mais profundo, né? Eu falo que a aliança, a conexão é muito mais profundo. Porque quando é algo a respeito de necessidade, a gente está falando de contratos, a gente está falando de coisa que é só necessidade. Agora, quando a gente fala de conexão, é uma coisa muito mais profunda, muito mais alicerçada, muito mais enraizada, do meu ponto de vista, né? Assim como a aliança. A gente vê que teve conexões na Bíblia, as alianças na Bíblia que foram bem mais profundas, né? A gente vê no caso de José e Maria, né? Eles ainda não eram casados, eles eram noivos e um propósito estabeleceu uma aliança mais profunda do que o próprio casamento ali. Quando Maria recebeu a promessa de que iria ter o Filho de Deus, simplesmente ele poderia ter abandonado, ela era adolescente. Imagina ela ficar grávida, sem estar casada, naquela época, naquela idade, o negócio ia ficar meio complicado. Mas eles sabiam que o propósito era muito maior do que a necessidade deles de manter uma reputação. Por isso que eu falo, a conexão, a aliança, ela vem antes de uma necessidade. Porque senão eu só estou só usando você, Dani. Eu vou atrás da Dani, porque a Dani tem 1 milhão de seguidores no Instagram e ela pode me dar mais visibilidade. Porque a minha necessidade é visibilidade, então eu vou me conectar com a Dani. Pera lá. Então eu só estou usando a Dani para suprir uma necessidade minha. Ou pessoas carentes também, né? Que usa outras ou suga outras por necessidade para suprir a sua carência, né? Que aí já seria uma conexão doentia, né, Dani? Sim. E que tem muita, né? Uma coisa que eu acho que o que tem a ver com a conexão, falando de tudo isso que você falou, é a unidade e o relacionamento à vida social. Acho que quando a gente decide se conectar com alguém, ele traz essas 3 coisas. A gente vai ter uma vida social com ela, um relacionamento e uma unidade. Então essa unidade ela deve estar alinhada uma com a outra, porque senão o propósito não vai fazer sentido, né? Não. A gente deve se conectar com as pessoas certas pelo propósito que cada um carrega. A gente vai levar o propósito mais longe junto? Sim. A gente vai paralisar os 2 propósitos. Então talvez a gente não deve se unir com essa pessoa, né? E outra coisa também que falando das histórias da Bíblia sobre conexão, ela me fez lembrar de Davi e de Jonathan, Sim, o verdade. filho de Saul, né? Aham. Que uma vez, se eu não me engano, ele falou para Davi, Davi, foge daqui porque meu pai quer te matar. Vai embora porque eu sei que você vai se tornar rei, mas talvez agora não é o momento. Então vai embora, foge porque meu pai, ele tá te caçando, ele tá te procurando. E Davi amava ele. Ele era seu amigo de verdade. Sim, era uma conexão muito profunda. Sim. dos dois. Aham.
Então me fez lembrar também dessa história. Então Sim, a conexão certa também pode salvar a sua vida. sim. Pode te Daniel alertar. também, que tinha os seus amigos que estavam no mesmo propósito com ele ali, né? Eles poderiam ter entrado ali no reino ali, ficar todos assim, ai, olha, né, o poder de ver tudo aquilo ali e sair do propósito, mas não, eles estavam aliançados ali junto com Davi e viveram o sobrenatural com Deus por conta disso, porque eles mantiveram aquela aliança, né, com Deus primeiramente e também entre si. Então eu acredito que flui melhor as coisas de Deus quando a gente mantém algo alinhado com a conexão e propósito, né? Sim. Até coloquei aqui algo para pensar a respeito disso, que o nosso futuro, nossa vida e os nossos destinos, eles são impactados através de conexões que a gente estabelece. Então, tanto uma conexão boa como ruim, se a gente não souber ter uma escolha bem definida, isso pode impactar tanto do lado bom como ruim, né? Então, se você se conecta a uma pessoa que não está dentro do propósito que você vive, não é uma pessoa que tem a mesma direção de Deus, né? É um ímpio ou alguém que tem uma visão totalmente equivocada. Ah, mas é porque, profissionalmente falando, a gente tem chance de juntos prosperar. Porque essa pessoa tem uma coisa que eu não tenho e eu tenho que ela não tem. Mas a pessoa não vai na igreja, não lê a Bíblia, é uma pessoa que não está nem aí com Deus, fala palavrão, isso, aquilo. E você está olhando para o único propósito financeiro. Mas a gente sabe que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que, estabelecido na nossa vida, a nossa aliança com Deus. E tudo que a gente fizer tem que honrar o nome dele. Então, como é que a gente vai estabelecer conexões com pessoas que não colocam Deus como primazia? Como é que a gente vai querer que Deus coloque a bênção dele sobre a nossa vida, sobre aquele negócio ou qualquer outra coisa, através de uma conexão que não agrada a ele? Então, assim, é uma coisa para se pensar também, né, Dani? Sim, e uma outra conexão errada na Bíblia, a gente falou da certa, né? Mas agora falando da errada, Sim. foi quando Abraão teve o chamado de Deus e levou Ló. Uhum. Deus tinha falado para ele abandonar a sua parentela, né? E ele E eu foi não e sei se levou. ele por medo, ai, nossa, eu não vou levar ninguém da minha família. Uhum. Então ele vai lá e decide levar Ló, certamente foi por uma emoção, não foi por Sim. uma razão, porque Deus deixou bem claro para ele. Uhum. E isso fez com que Lá na frente do problema. a promessa de Deus ainda não se cumprisse, porque ele ainda estava caminhando com Ló. Exatamente. Então depois, quando ele deixa Ló e caminha para outro destino aí, que Deus vai agir Uhum. no sentido de fazer ele cumprir a promessa, né? A gente vê também Abraão com Agar, que era a escrava lá, ou funcionária deles, que a Sara deu a incrível ideia para poder cumprir a promessa de Deus. Foi ajudar Deus, né? Ela foi ajudar Deus. Colocou, fez essa conexão, essa aliança que não era para ter sido feita, não era isso que Deus tinha estabelecido, né? Agiu por impulso. Quantas conexões a gente faz também por impulso? Porque acha que vai ser o certo e não pergunta para Deus. E a gente viu que aí as nações até hoje, né, São inimigas, são né? inimigas, né, Ismael e Isaac, por conta de uma conexão errada. A própria Sara sofreu essa consequência porque quando ela ainda não tinha filhos, a Agar ficava tirando sarro dela, humilhava ela, né? A gente vê também Sansão e Dalila, né? A Dalila é a filisteia, não era para ele se relacionar com aquele povo, né? Ele ia matar o povo, né? Os pais dele alertou ele inúmeras vezes, não é um tipo de gente que você tem que se relacionar, não é isso. Mas ele ficou encantado, ele ficou iludido, fez uma conexão errada e isso trouxe destruição para a vida dele. Deus retirou até um dom, promessa e tudo mais. Então, olha o peso de uma conexão errada. Eu falo, Deus nos faz muitas promessas. Sim. Mas se você vai contra o caminho de Deus, não tem como ele cumprir. Uhum. Deus é fiel para cumprir, mas desde que a gente pega na mão dele, decide caminhar daí para frente. E se a gente está sob a autoridade de alguém, por exemplo, a gente trabalha numa empresa, você está sob a autoridade do seu patrão. Você vai fazer uma compra, você vai fechar um contrato sem a autorização dele ou sem o aval dele? Faz Errado, sentido, né? porque você está sob a autoridade dele. E com Deus é diferente. Você está sob a autoridade do Senhor. É Ele que governa, teoricamente, a sua vida, né? Porque muitos de nós ainda falam que Deus governa, mas quer tomar as rédeas das coisas. E aí você vai tomando decisões assim, a revelia, sem perguntar para Ele. E depois não quer que dá errado. Não quer quebrar a cara, não quer ser traído, não quer ser enganado. Não tem como, né? Então, assim, Deus usa conexões para acelerar o plano dele nas nossas vidas. Também é um fator interessante. Então,
a gente tem nosso exemplo, né, Dani? Sim, A gente congrega na mesma igreja, nós nos vimos, que a igreja é grande, a gente se via lá, cumprimentava tudo de longe, mas a gente não tinha um relacionamento, a gente não tinha, assim, uma intimidade. Mas, no trajeto, Deus tem os meios dele de fazer o que o plano dele seja estabelecido na nossa vida, né? Então, Deus tem um plano na vida da Dani, tem um plano na minha vida, tem dons dispensados na vida da Dani, dons dispensados na minha vida para que a gente, através, fluindo nesses dons, a gente venha edificar a igreja dele, não é para nós, né? É para não a é para nós. edificação da igreja, né? E nesse meio tempo, né, Dani, ele nos conectou de uma maneira tão, né, que Deus tem um jeito dele de fazer as Então, coisas, né? sobrenatural, né? Tem um jeito Foi dele de de fazer. Deus também. Foi assim, até hoje eu paro para pensar, a gente não entende as coisas que acontecem, mas Deus sabe, espiritualmente falando, o porquê de tudo, né? Então, o fato de nós estarmos aqui conectadas nessa mesa, compartilhando essa palavra, é porque o Senhor fez essa conexão, estabeleceu sobre um propósito. Não foi uma coisa que eu forcei a barra, ou a Dani, ou através de uma necessidade, vamos, não. Foi debaixo de oração, né, Dani? Foi debaixo de direção. Então, quando as coisas são conectadas dessa forma, acelera o processo espiritual. Pra você ver como que o propósito é o mesmo, né? Eu sempre tive vontade de fazer, de ter um podcast. Uhum. Aí, quando a gente se conectou, ela fez um convite para mim, Dani, vamos fazer um podcast? Eu falei, só se for agora. E estamos aqui até hoje. 14º episódio, né, Mari? Exatamente. Já vamos pro 14º episódio, então daí pra frente, é Deus que vem governando a nossa vida e nós cremos que Ele tem feito grandes coisas através desse projeto. Que eu creio que nasceu no coração dele, porque a gente não está vindo aqui falar de qualquer assunto, né? Nós estamos aqui para falar do reino, para falar como que a gente pode se edificar em Jesus. Então, essa conexão nos trouxe muitos benefícios. Acredito que a gente aprendeu tanta coisa, né, Dani? Porque, de certa forma, isso nos faz estar mais aos pés de Jesus, depender mais dele, porque a gente levar a palavra de Deus não é qualquer coisa. Não, É uma muito sério. responsabilidade muito grande, é muito Muito séria. sério. Então, assim, não é de qualquer jeito, eu vou ler um versículo e vou falar qualquer coisa. Ela não é assim. Não é assim. Então, a gente tem, né, esse temor no nosso coração e esse entendimento. Isso tem feito a gente orar mais, buscar mais, ler mais, se colocar aos pés do Senhor mais, porque a gente tem esse temor. A gente sabe que não depende de nós, depende tudo dele, né, Dani? Sim, nos conectar muito mais com Deus, né? Isso, você vê que Estudar muito a mais. conexão nossa, ligada ao propósito, nos fez ficar mais conectados ao Senhor. Você vê como é que é um negócio que encaixa, né? E a gente junto agora vai ler a Bíblia inteira. Isso! Em nome de Jesus. Estamos nesse propósito também, gente. Gente, desde que eu me comprometi, eu falei, eu vou ler essa Bíblia inteira. Até hoje eu não consegui. Agora fala, você tá pouco tempo de conversão e eu que sou desde criança, que eu começo nunca. Não, é forte, eu não Olha vou que te julgar, vergonha. não. Mas eu vou falar, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo aqui. Que ainda não leu. Ó Deus falando, que não conseguiu ler a Bíblia Vamos inteira. com a gente, viu? Ó, estamos chegando já ao final do ano, eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ano que vem. Eu vou começar porque eu vou ler a Bíblia inteira, vai ser o propósito. Aí não chega em abril, já parou tudo. Já li só Gênesis 1. É tipo isso. Então, gente, entra nesse desafio com a gente. Não espera virar o ano, já começa hoje. Isso. Né? Eu e a Dani não esperar ano que vem, não. Vamos começar agora, Dani? Vamos agora, vamos lá. Eu tô 18 de Gênesis, e você? 24. Ai, que benção. Amém. Amém. E aí Amém. tem dia que eu leio 1, tem dia que eu leio 4, tem dia que eu leio 5, mas não dá nada. O importante é ler. Nem que seja 2 versículos, mas leia. Lê, medita, pratica, Isso. que você nunca mais vai esquecer as histórias. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora, Dani, que vai chegar um capítulo que a gente vai ficar parado ali, que Deus vai querer que a gente fique ali por um tempo, né? Eu já ouvi pastores falando, ó, a gente tá saindo um pouco da palavra, mas Deus sabe. Eu já vi pastores falar que ficou 3 meses no capítulo. Então, às vezes Deus vai falar, ó, fica aqui, tem muita coisa que eu quero falar com você ali. Então, por isso que é importante. A conexão minha e dela fluiu de uma forma que nos fez ficar ainda mais apaixonados por Jesus, ainda mais com vontade de conhecê-lo, né, Dani? De conhecer a sua palavra, de conhecer aquilo que ele tem para nos ensinar. Ou seja, essa é uma conexão sadia. Sim. Porque está nos desafiando, né? Está fazendo com que eu fique melhor, que você fique melhor, a gente está se ajudando a se tornar pessoas melhores em Deus. Então, como isso não é uma conexão sadia? É lógico que é. Então, a gente tem que ter esse critério e pensar, quais são as mesas que eu tenho sentado? Quais são as pessoas que eu tenho falado da minha vida?
né? Isso é tão sério. Isso é muito sério. Nossa. Eu fico muito chateado quando eu abro o Facebook, de gente lá falando, não sei o que lá, fulano fez isso comigo. Nossa, Ô, gente, é algo tão íntimo. Sua vida é especial, você tem que entender. Sua vida é especial para Deus. Agora, para onde você vem olhando? Onde está te levando no abismo, onde ninguém se importa com você? Olha para Cristo, olha para Jesus e não se entrega para qualquer conversa do Facebook, qualquer pessoa que você acha que é seu amigo, que vai te julgar, falar mal de você depois pelas costas. Se você ainda não encontrou essa pessoa, busca. Busca a hora que Deus leva para você, porque Deus não quer que a gente fique sozinha. A Bíblia fala que é melhor nós sermos dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então não fica se entregando para qualquer paixão mundana. Né? Se entrega para Cristo, entenda que o Espírito Santo é teu amigo. Faça dele seu amigo, que ele vai te orientar, ele vai aliviar o seu fardo, ele vai tirar a carga pesada que você sente. Não é o Facebook que vai fazer isso. Não, mas eu tenho que tirar a satisfação. Você vai ganhar o que com isso? Tia Bruna que sempre fala, não, mas eu tenho que tirar a satisfação. Gente, não adianta nada. Ih, você quer ter razão ou quer ter paz? Eu prefiro ter paz. Nossa, não. Eu falo que tem lutas que não compensa você entrar nela. Não. Vai te demandar esforço, tempo, desgaste mental, desgaste físico, a troco do quê? Né? Então já é uma coisa para pensar. E uma coisa que eu anotei aqui também, que tem conexões que nós fazemos, né? Que é a gente que cria, que a gente por algum motivo ou outro, né? Alguma necessidade ou momento, ou talvez um trabalho, você criou uma conexão com a pessoa que você convive ali, mas tem conexões que são mais profundas que é Deus que faz, igual a gente estava falando da gente, né? Então, a gente tem que entender que Deus nos conecta a outras pessoas, igual a Dani falou, porque Ele não quer que a gente fique sozinho. Já começou em Gênesis, quando Deus observou que todos os animais eles tinham um outro, né? Era macho e fêmea, ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só, né? Vou ele criar uma companheira, uma ajudadora, né? Uma auxiliadora. Por quê? Porque sozinho a gente vai até um certo ponto, mas junto a gente vai muito mais longe. Muito mais longe. Muito mais longe. Então, não adianta você ficar numa ilha. Tem gente também, Dani, que fica reclamando, ai, que eu sou muito só, ai, porque não tem ninguém. Mas a pessoa mesmo se coloca numa redoma de vidro que não deixa ninguém penetrar, não deixa ninguém ter acesso a ela. São pessoas difíceis, que nunca tá disponível para nada. Sempre tá reclamando. Sempre tá reclamando, tudo que tem nunca pode, nunca dá, tudo é difícil. Como que a pessoa vai ter acesso para se relacionar, para se conectar? Essa pessoa bloqueia. O Mário, quando eu cheguei na nossa igreja, tinha uma pessoa assim. Tipo assim, ela falava assim pra mim, nossa, eu cheguei nessa igreja que faz não sei quantos anos, não fiz amizade com ninguém. Só que eu já chego menos tempo que ela, já tinha amizade com a igreja inteira. Você começa a pensar o que ela tem que ela não conseguiu fazer amizade com ninguém. Então, assim, aí depois você começa a entender mais o lado dela, ela só reclamava. Falava mal de todo mundo, não queria fazer nada, não se relacionava com ninguém, não tinha vida social com ninguém na igreja. Assim, a gente tem a GC para você se conectar, o grupo dos jovens, às vezes faz um vôlei. E assim, gente, aí você fala assim, não vou participar de nada, depois reclama que tá sozinho, que tá só, que tá triste, não tem ninguém. O pastor Martinello, eu assisti esse dia ele falando, teve uma pessoa que falou assim, ai pastor, eu vou embora dessa igreja, que ninguém gosta de mim, que ninguém me chama pra nada, que ninguém isso, que eu falei assim, minha querida, pera lá. Ai, que é muito cheio de panela. Eu falei assim, panela tem mesmo. Não tem como. Panela tem, porque um se conecta com o outro por causa de música, outro se conecta com o outro por causa de teatro. Tem. Mas elas estão sem tampa. Procura uma e pula dentro. Então não fica esperando os outros chamar pra alguma coisa. Foi igual ao final do culto. Ele falou, sempre a gente tá aqui conversando, batendo papo, de repente, vamos tomar lanche em tal lugar? Vamos, o pessoal vai. Agora acaba o culto, você já vira as costas, não fala nem tchau pro teu irmão. Você vai querer o quê, meu Deus? Você vai querer que alguém te chame pra alguma coisa quando? Você tá vendo uma rodinha lá? Entra nessa rodinha, se inteira do assunto, vai lá, se conecta com as pessoas. Sim, né? É verdade. E, não, você vai esperar nós ir até vocês, entendeu? Um tapete vermelho. Não é assim, querido. Não é desse jeito que funciona. Não então, você tem que se interagir, você tem que dispor também. Porque às vezes a pessoa que até quer chegar em você, mas o rosto carrancudo já afasta. É verdade. Né? Ou às vezes você não dá abertura, né? Acabou o culto, né, Dani? Já pegou a bolsa, o pastor nem falou amém, já tá na porta indo embora. Tá no estacionamento, tá andando do carro. A pessoa assim só sofre.
Uma pessoa que não tem vida social, não tem relacionamento com ninguém, Não se só conecta a sofre. ninguém, como é que E a faz? culpa não é de ninguém, é dela mesma. Foi o que o pastor tava, achei até engraçado, assim, tem panela, irmão, mas tá sem tampa, pula dentro, vai, procura uma aí e vai pulando, não tem problema. Ele falou assim, eu gostei de um irmão, ele falou que nunca se esqueceu, que acabou o culto um dia e ele ficou beirando nós lá, nós concedendo, orando, e esse irmão aqui. Aí de repente eu falei, vocês vão onde agora? Ele do nada chegou e falou, onde vocês vão? Onde vocês comem? O que vocês vão fazer Tô agora? indo. Ele falou assim, irmão, não sei, pessoal, já... vê aí então pra nós ir. O cara se dispôs, o cara perguntou, o cara foi pra... e jantou com nós, e foi riu com nós, e agora todo final de culto quer ir junto, irmão. Não tem problema, eu prefiro gente assim. É verdade. Eu prefiro gente assim, que tá querendo estar perto, que tá querendo estar próximo. É disso que a gente tá falando. Agora não. A benção fica lá na porta e quer que eu saia daqui para atravessar toda a igreja para ir lá. Fala, vamos, irmão, toma lanche com nós? Não, querido, não é assim. Falei, então, a gente tem que ter essa disponibilidade de querer se envolver, de querer estar junto, de, né? Procure alguém que você, às vezes, você vê como um exemplo. Sim. Né? Você fala assim, nossa, eu queria ser igual fulano de tal. Se você quer ser igual fulano de tal, você acha que ele é um bom exemplo, uma pessoa que vai te edificar, então aproxima. Veja o que a pessoa gosta de fazer, esteja junto, interaja, convida para o café da tarde, pô. Se a pessoa te convidar para nada, tudo bem, convida você. Toma iniciativa. Não tem Né? problema nenhum. Então vamos nos conectar, tá? Tenta, faz o seu esforço também, não fica esperando do outro, sabe? Eu acho que muita gente que espera muito o outro e aí o negócio não flui também, né, Dani? Se põe expectativa no outro e não faz nada. Não, assim também não flui. Não flui. E nem sempre, é outra coisa que eu notei aqui, estar junto significa estar conectado. Pensa nisso. Nem sempre estar junto significa estar conectado. Quantos casamentos? O casal tá lá, dorme junto, come junto, mas a conexão não existe mais. Já acabou, né? Ou quantas igrejas, o membro tá lá, mas está totalmente desconectado do corpo? Quantos? Ou na sua célula, ou qualquer lugar que seja. Isso também é importante a gente estar atento. Porque se está havendo uma falta de conexão, se alguém está muito afastado, se alguém tá... e você tem essa percepção, às vezes a pessoa está passando por algum problema que você não sabe. Uma dificuldade, ou uma falta de perdão, né, Dani? Tenta aproximar, tenta ser essa ponte, né? A gente está falando de conexão, agora estou lembrando daqueles tubos, né? Que a gente coloca conexão para poder fazer a parte da água da casa, da rede de água da casa, né? Então sempre tem o cotovelo, tem o T, né? São as conexões para poder fazer com que tome o destino certo. Que a gente possa ser essa conexão. Você pode ver que a conexão geralmente ela tem que ser flexível, tem que ter uma curva, tem que ter, né? O tubo em si não, ele é rígido, ele não se curva. Então, que nós sejamos essa conexão boa também, que volte essa pessoa a estar ligada ao corpo, ou ligado ao casamento quando não tiver bom, né? Que seja a mulher ou o homem perceba, nossa conexão está sendo perdida, vamos fazer alguma coisa para tentar melhorar isso, né? A gente tem que estar atento a isso também, né? Com certeza. Estar junto não significa estar conectado. Às vezes tem muitas pessoas dentro da igreja, a gente vai, não, a gente está vestindo o mesmo uniforme, a gente está abraçando o time, não, a pessoa não está totalmente desconectada ao corpo. Isso também é sério. A gente também tem que pensar nisso. Com certeza. Porque estar conectado, sim, faz as pessoas terem o mesmo pensamento, né? Ter a mesma aliança. Agora, desconectado, não. A pessoa nem se sente amada, não se sente aceita, não se sente, né? Não entende o propósito e a pessoa acaba sendo perdida. E Jesus fala isso, que ele deixa as 99 para buscar uma. Então, o grupo tá aqui, mas é uma só, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, eu tenho que buscar ela, tá perdida, ela tá indo embora. Ela tá meio desgarrada, ela não se conectou direito, vamos atrás. Deixa essas daqui segura e vamos lá buscar outra. Jesus, ele fazia essa conexão. A gente tem que aprender com isso também, né? Então, eu coloquei, não deixe pessoas da sua comunidade de fé desconectadas, se aproxime delas também, né? Você veja o irmãozinho, tem uns que são mais tímidos mesmo, não é porque a pessoa é ruim de conexão, né, Dani? É porque tem pessoas que são mais retraídas. Sim, tem. Às vezes sofre algum trauma de relacionamento, a pessoa já é mais ressabiada. Então talvez vai desprender da gente também, né? Buscar essa pessoa, tentar se envolver com essa pessoa, entender a vida dela, entender o que ela está passando, como a gente pode ser uma bênção para essa pessoa, né?
vai demandar talvez a gente um pouco mais, mas é necessário, né? Nem toda conexão vai ser fácil. A maioria das conexões são desconfortáveis, né, Dani? Por isso que a gente cresce, Sim. quando a gente se conecta. No conforto ninguém cresce, né? De jeito nenhum. Aí eu coloquei aqui, que você pegar um emaranhado de fio, né, um bolo de fio, eles estão todos juntos, mas não estão desconectados, né, porque ele não está no propósito dele, quer dizer, para colocar num plug assim, outro assado, então nem tudo que está junto está conectado. Isso mesmo. E aí, amiga? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, quando a gente está conectado a alguém, a gente tem essa percepção, a gente consegue identificar a voz dela, a gente consegue identificar quando ela está bem, quando ela está mal, né? A gente consegue ver quando ela está aflita, quando ela não está. A gente está falando de pastoreio, então como é que a gente consegue identificar isso? Quando a gente está próximo. Ninguém identifica quando uma pessoa não está bem se ela não está próxima. Né? A gente vê hoje as redes sociais, é tão banal isso, né? Porque ele não tirou essa proximidade, né, afetiva de você sentir a pessoa, de você ver. Não, eu posso simplesmente digitar lá, tô bem, tô ótima, né, colocar uma carinha e tal, e eu tô chorando, né? Então, Uma mentira, né? essa proximidade ela é importante, por isso que eu falo assim, eu sou um bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, a ovelha, quando ela é chamada, ela identifica a voz do seu pastor. Ela tem essa conexão, ela consegue identificar. Quando a gente se conecta a uma pessoa, pelo tom de voz, pelo timbre da voz, a gente sabe se ela está bem ou se ela não está. Ela pode tentar mascarar, mas ela não consegue. Então, por isso que essa conexão profunda, íntima, próxima é importante. Como é que está na sua tradução? Tá Eu ia diferente? falar agora, a conexão ela traz intimidade, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Exatamente. E através de conexões, a gente sabe que quando a gente está próximo do Senhor, vai surgir novas conexões, mas outras vão ter que ser deixadas. Sim, tem que haver uma renúncia, né? Então, às vezes, tem mesa que você sentava ontem, que hoje você não vai poder sentar mais. Tem relacionamentos que você tinha ontem e amanhã você não vai poder ter mais. Porque elas não estão identificadas mais com o seu propósito, elas são diferentes, elas não vão te ajudar em mais nada daquilo que Deus propôs no seu coração, né? Então, por exemplo, se a Dani, o desejo do coração de abrir um podcast, chegasse e chamasse uma pessoa, está desconectada do propósito, que Deus não queria para esse projeto, não ia fluir, né? Talvez a pessoa tenha uma benção, mas não está conectada no propósito. Não é esse o propósito que Deus queria. Deus queria ela em outro propósito. Então, às vezes, a gente força certas conexões que Deus não quer, que não é aquilo que Deus queria, né? E a gente senta em mesas que não era para estar sentando. A gente vê que Jesus, ele sentava mesmo, mas virou mesas também. Sim. Né? Para mostrar que não são todas as mesas que você tem que falar amém. Não são todas as mesas que você tem que bater palma. Tem que falar assim, legal, deixa eu sentar, não vai dar nada, não. Vai dar sim. Dá. Vai dar sim. Nem todos os ambientes foram feitos para nós, né, Dani? Com certeza, a gente não pode generalizar, achar que sim. Exatamente. Aí eu vou me desfazer da pessoa, não é me desfazer. Eu falo assim, eu não me encaixo aqui, tô indo, fui e pronto. Mas não é desfazer, tratar com educação e tudo mais, mas talvez essa mesa, né, esse tipo de diálogo vai entrando no seu coração, daqui a pouco você está falando a mesma coisa que ela está falando. Isso. Porque a gente acha que nós não somos influenciados, mas nós somos sim. Na mesa que a gente senta, porque senão o salmista não ia falar aquilo lá. Não senta na roda dos escarnecedores. Você pode ver casais, tem casais que parece que até já é irmão, fala já igual, né? A conexão é tão grande, profunda, já há tanto tempo junto, que vai pegando os trejeitos, a maneira de Vai falar. virando a mesma coisa, a mesma pessoa. Viram, né? Parece até que é parente. Pega as mesmas manias. Porque a convivência, né? A convivência, ela vai gerando isso na gente, né? É normal. Então, cuidado com quem se relaciona, cuidado com quem se senta à mesa, cuidado dos assuntos que você trata com pessoas que não era para estar tratando esse assunto. Né? Às vezes você vai ter que sentar em mesas para fechar contratos, para planejar outras coisas, mas que é para tratar somente algumas coisas restritas. Outras não. Então, saiba identificar até que ponto você pode chegar com certas pessoas. Dependendo do propósito, você não pode tocar em certos assuntos. Você não pode, às vezes, se abrir para coisas que a pessoa não vai edificar a tua vida, né, Dani? Tem conexão que é estratégica, por exemplo, vou fechar um contrato, vou criar conexão com essa pessoa somente para fechar esse contrato. E pronto. Não para ser amiga íntima dela. Exatamente, que aí já é uma conexão já por uma necessidade, por exemplo, financeira, algo do tipo.
mas não é uma conexão, não é uma aliança, é diferente, Sim. né? Aí, igual eu escrevi aqui, propostas quebram propósito, igual você tinha falado aquele dia. Contratos não geram conexões, não criam conexões. Escolha sempre se conectar e ter aliança e estar sobre um propósito. Então, quando você for criar uma conexão, quando você for se aproximar de uma aliança, a primeira coisa que tem que pensar é o propósito. Qual é o propósito por detrás disso? Dependendo se é algo sentimental, emocional, deixa para lá. Nossa emoção ela não pode reger a nossa vida, porque a Bíblia mesmo fala que o nosso coração é enganoso, né? E o nosso coração é a fonte dos nossos desejos, dos nossos, né, sentimentos, emoções. Então, se a gente for viver por emoção, só quebra a cara, né? Sim. Ontem eu coloquei uma frase, Mari, que tá assim: a vida com Deus, ela não parte do princípio da emoção, e sim da decisão. Hoje eu acordei querendo muito ler a Bíblia, querendo ler, querendo orar, querendo adorar, querendo fazer uma vida devocional. Amanhã eu vou acordar, talvez eu não vou estar com essa emoção de estar assim, né? Mas a decisão de eu falar que eu vou permanecer e eu preciso da vida com Deus para poder me aprofundar nele, vai fazer eu ler. De que eu não quero ler, mas eu vou ler mesmo assim, porque eu sei que se eu não ler hoje, amanhã eu também não vou querer. Isso é disciplina também, né? Sim. Se você for agir por emoção e sentimento, você não vai querer ler. Não né? vai? Você não vai querer caminhar, ir pra academia. Você vai ficar com Deixa isso para preguiça. outro dia esse assunto, vai. Meu Deus, isso é forte demais. Então, é questão também de disciplina, porque se a gente for fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente não levanta da cama. Não, levanta. Porque a nossa tendência é ser preguiçoso, a ser, né? Então, a gente tem que se esforçar, demanda um esforço também. E a gente vê que quem é o dono de querer desfazer conexões poderosas é o diabo. Porque você percebe na Bíblia desde o início, né? Adão e Eva tinham uma conexão muito forte com o Senhor. O Senhor visitava eles todo entardecer ali, né? Viração do dia, para saber como é que eles estavam, como é que tinha sido o dia. E Satanás, através da serpente, quis gerar dúvida, quis gerar neles uma falta de identidade e quis desconectá-los de Deus, porque ele sabia o poder que havia naquela conexão. O que aquilo geraria de frutos, né, eternos e perpetuaria em toda a humanidade se essa decisão fosse boa ou ruim. E o fato de Adão e Eva ter feito uma escolha errada, se conectaram, na verdade, mais com a serpente naquele momento do que com o próprio Deus, fez com que eles tomassem uma decisão errada e pecassem, tá? E isso foi muito grave, porque a gente recebe o castigo até hoje. Então tome cuidado, porque às vezes você fica dando ouvidos para pessoas que estão sendo enviadas por Satanás e você não percebe, porque ele sabe o propósito que Deus tem estabelecido na sua vida e ele vai querer gerar dúvida em você em cima desse propósito, pode ter certeza. Vai ser o primeiro lugar que ele vai agir. Se é um propósito poderoso de Deus, que Deus vai te usar, vai te transformar e vai fazer você ganhar vidas para Jesus, é o lugar que você mais vai levar burdoada e mais vai ser atacado por Satanás. Ele vai gerar dúvidas, ele vai querer colocar no seu coração que aquilo não é a vontade de Deus, que não vai dar certo, que isso é aquilo, para que você se desconecte do propósito e que aí os frutos ruins venham. A gente tem que tomar cuidado também. Sim, e toda vez que provavelmente alguém vai cair, é lançada essa dúvida. Acho que a dúvida ela vem antes da queda. Que nem aqui, ó, a serpente falou assim pra. Eva falou assim pra serpente, o que declarou a mulher à serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher. Ó, Deus tinha dado um recado, agora vai a serpente e conta o que Deus falou, colocando dúvida no coração dela. Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto da árvore, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, assim, ela quis soprar no ouvido da Eva o quê? Você vai ser como Deus, você vai saber o bem e o mal. Mas não estava tão bom ela saber só o que era bem, por que ela tinha que saber o que era o mal também? Então, essa curiosidade, a gente também tem que tomar cuidado com a curiosidade. Eu até comentei com você sobre isso, eu acho que eu comentei. A gente lendo Gênesis, né, a gente fica viajando, né? E eu tava pensando, caramba, por que Deus tinha que criar uma árvore que não podia?
Meu, já criou tantos. Eu também me fiz essa pergunta. Vai criar uma árvore que não pode? Pô, então deixa tudo, né? Por que que tinha que ter uma árvore que não podia comer? Eu fiquei encanada com isso, né? Eu fiquei encanada. Falei, mas por quê? Por quê? Aí fiquei, por quê? Aí depois até nessa Bíblia minha aqui, ela tem uns devocionais, umas coisas assim, e num deles falando sobre Eva, meio que respondeu isso. Porque Deus, ele sempre quis deixar pra gente o livre-arbítrio. Ele nunca foi um Deus tirano que fez a gente robô para fazer toda a vontade dele. Não. Então, o simples fato do amor e a graça dele foi ali depositado através dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Tá aqui algo que vocês não podem, porque eu estou sugerindo. Não vá comer, mas a decisão é de vocês. Ele deixou. Você acha que Deus não estava vendo o que estava acontecendo? A serpente falando? Você acha que ele estava assistindo nada disso? Lógico que estava. Aí era a prova. Eu tava ali vendo. E aí, meus filhos? E aí, lembra? Eu falei pra vocês pra não comer. E Eva até lembrou, mas a serpente falou assim, não, vocês não vão morrer. E aí você vê que tá, aí teve que fazer um novo plano, né? Depois que o homem caiu, teve que fazer outro plano. E Satanás sempre tenta derrubar esse plano, sempre tenta gerar dúvida, sempre tenta, de uma certa forma, fazer com que o plano de Deus não dê certo. Mas é lógico que ele já está derrotado. Através do sangue de Cristo, ele já perdeu essa batalha. Então, Jesus veio também para nos redimir disso tudo e limpar nossa barra, digamos assim, daquilo que Eva cometeu desde o início. E aí, quando Jesus estava sendo preparado para começar o seu ministério, ele foi batizado e logo em seguida ele foi levado pelo Espírito. Não foi ele que foi para o deserto, o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Mais uma vez, Deus quis pôr à prova o filho dele a respeito de livre-arbítrio. Você sabe a verdade, você pode saber todas as coisas, mas agora a decisão é com você. O que Satanás fez de novo? Ah, mas se tu és... Dúvida de novo, né? Se tu és filho de Deus, transforma esse pão. Já mexeu com uma parte da carne que estava mais exalando naquele momento, né? Que era a fome. Você acha que Jesus não estava sentindo 40 dias sem comer? Então é lógico que ele vai pegar a gente numa necessidade urgente, inclusive, né? Quando a gente está num momento assim de extremo, de urgência, de necessidade, vai aparecer coisas para tentar tirar a gente do propósito. Conexões de Satanás para tentar tirar a gente do propósito. Sim. Porque a nossa urgência humana é muito grande, a gente tem um senso imediatista, né, Dani? Hoje em dia você vê que tudo tem que ser para ontem. Né? O micro-ondas tem que ser 30 segundos, né? Fast food tem que ficar pronto na hora. Tudo tem que ser rápido, né? A internet antigamente era discada. Nossa, era uma luta. Hoje em dia, se tá um pouquinho lenta, nós já fica puxa, essa internet, né? Então a gente é muito imediatista. Então, por a gente estar tendencioso a esse imediatismo, o diabo vai agir também. Ah, então a cidade é essa, ó. Tem uma talha aqui, ó. Se você quiser, vai ser mais fácil. Mas tome cuidado, fique atento. Tem conexões que não são de Deus. É Satanás que vai mandar pra tua vida para tentar te desviar do propósito. Sim, tem relacionamentos que a gente não pode entrar. E outra coisa, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, isso não vai fazer a gente entender que a conexão é errada. Não vai fazer a gente entender, porque a dúvida ela vai vir e o diabo ele vai soprar na nossa vida. Todo mundo tem um propósito. Por exemplo, eu tenho um propósito e eu tô começando a duvidar desse propósito. Ai, meu Deus, acho que não é isso, não. Vou ver se é o que Deus quer pra mim mesmo e tal. Aí o diabo já entendeu que eu tô com dúvida e que quem soprou essa dúvida no meu ouvido foi ele mesmo. Aí ele envia alguém, fala assim, ai, Dani, isso aí é tudo da sua cabeça, viu? Para com isso aí, porque eu acho que você tá fazendo errado, não sei o que lá. Então, assim, se você não tiver um relacionamento com Deus, de onde ele te dá certeza que aquele caminho é o certo, que aquele propósito é o teu, dele pra tua vida, você vai cair. Assim como a Eva caiu. Você vê, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Íntimo, restrito. Fala que Deus descia, né? Deus descia. Então, cara, você imagina que presença, que coisa gostosa, coisa linda. E ainda assim eles conseguiram ser ludibriados. Quiçá nós. E isso que naquela época não tinha pecado. Não existia. Então, agora nós, gente, que o mundo jaz do maligno. Agora sim, lógico, nós temos uma coisa a nosso favor. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, que era o próprio Deus habitando dentro. Nós temos. Antes o Espírito de Deus guia, pairava, né?
o Espírito de Deus vinha, né? Igual eles armavam tendas, oravam, o Espírito de Deus vinha. Mas depois Jesus veio, esteve entre nós. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está em nós. Em nós. Em nós Dentro e de com nós, né? Então, que é uma intimidade maior do que essa, ele fez a habitação dele dentro da gente. Por isso que eu falo que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Tem. Porque ele está aqui dentro, ele está sentindo o que a gente está sentindo, ele está vivendo o que a gente está vivendo. Então não tem como ele não ter ciúmes da gente. Então, a gente tem isso a nosso favor. Mas o Espírito Santo só vai estar ativo dentro de nós se nós estivermos conectados com Deus, lendo a palavra, jejuando, orando, buscando. Porque senão, quanto mais entrega, quanto mais renúncia, mais Deus a gente tem. Agora, se achar que isso daí é um sim-salabim, fez pedir Deus em mim, não é assim que funciona, né, Dani? Uma vez o Johnny falou assim pra mim: Dani, a gente não consegue colocar Deus numa caixinha. Não. Então, assim, se você, por exemplo, tá numa vigília, e se você não começa a clamar, buscar, o Espírito Santo não se manifesta. Não tem que ter uma entrega, tem que ter uma busca profunda. Não adianta achar que é rápido, não é, porque existe uma entrega que precisa ser feita. E o mais importante, que ele quer conectar com a gente com essa intimidade. A palavra de Deus, quando diz, vai para o seu quarto, no secreto, né? Que o seu Deus que está no secreto, ele te observa. Ou seja, nesse ambiente Deus já está. Ele não vai depois que você chegou, ele já está lá te observando. Ou seja, quando você vai para o teu quarto para orar, buscar Deus, ele já estava lá te esperando. Olha que coisa linda, né? Ele já estava lá. Olha como ele é sedento por ter a gente. Um relacionamento com a gente, né? Meu Deus. Olha como ele tem essa não é necessidade, mas ele busca incansavelmente que a gente esteja com ele. E muitos de nós, às vezes, não procuramos essa conexão. E aí, a consequência disso é a gente se conectar com pessoas erradas e nos frustrarmos seriamente. E, pior, nosso destino com Deus, os propósitos de Deus serem frustrados e a gente quebrar a cara lá na frente. Às vezes Deus tinha um destino lindo para a pessoa, né? Uma história linda traçada, mas por decisões erradas ela acaba indo no lugar errado e tudo se perde. Decisão errada, ela toma decisão errada e depois culpa a igreja, culpa as pessoas da igreja, culpa tudo. Eu vi um vídeo do Jackson que ele fala assim que uma pessoa que se afasta da igreja por conta das pessoas nunca esteve lá por causa de Jesus. Nunca mesmo. Mesmo que você chegar num pronto-socorro no hospital falando, não quero ver ninguém doente aqui, hein? Você vai na igreja, não quero ver nenhum pecador aqui, ninguém errado aqui. Já começa por você, vai embora. Já vira as coisas e vai, porque, né? Todos nós somos, né? Então, assim, Dani, a respeito de conexão, eu fiquei muito impactada com essa palavra. A gente sabe que existem várias conexões. A gente sabe que tem aquelas pessoas que são adaptadores também nessas conexões, que são adaptadores. Quando a gente vai viajar a algum lugar, que a gente leva o carregador do nosso celular, chega lá, a bendita da tomada não encaixa. A gente precisa do quê? De um adaptador, para que ela possa se ajustar naquele contexto. Então, às vezes, a gente vai ter que ser um adaptador para conectar outras pessoas também, facilitar esse trajeto. Que a gente possa ser essa pessoa, né? Mais flexível, que ajuda, que traz para perto. Mas seja você também aquele que vai para perto de outros, que procura estar junto. Não seja uma ilha. Não seja uma ilha. Se você for uma ilha, você vai ser uma isca, olha, perfeita para Satanás. Você pode ver que os animais eles andam em bando. Quando um se perde, babau. Já era. Então, assim é para Satanás. Ele sempre vai fazer você querer se isolar, porque para ele fica mais fácil de derrubar. Agora, quando você está perto, conectada com outras pessoas, para ele é muito mais difícil. Por isso que relacionamentos são difíceis. Porque é o lugar onde Satanás mais ataca. Ele quer destruir relacionamentos para que você esteja sozinho, porque sozinho ele te derruba mais fácil. Você é unido com outras pessoas, o propósito de Deus mais facilmente firmado dentro da gente. Então, não se isole, né, Dani? Não fique sozinho. Procure sempre estar com pessoas, se conectar a pessoas. Isso paga um preço para ter uma boa conexão, né? Porque vale a pena. Sim, semeia na vida das pessoas. Vale a pena. Não fica só querendo para você. Tem gente que é só sua, é sanguessuga, né? Não, e ninguém é feliz sozinho, né, Mari? Não, a pessoa que é sanguessuga, só procura os outros porque quer pra ela. Aí faz pra mim, ora por mim.
Eu preciso de ajuda, eu preciso disso, mas nunca ela é aquela que ajuda, nunca ela é aquela pessoa que dá suporte, não. Também calma, gente. É uma via de mão dupla. E a gente ganha mais de Deus dando do que recebendo. Muito mais. Talvez se você é uma pessoa que só quer ganhar, Uhum. acho que você precisa conhecer mais profundamente a mensagem da cruz. Porque certamente está com o propósito errado. E o versículo que você citou, Mari, que a gente não leu aqui antes, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Exatamente. Conecta com o primeiro versículo do Salmo. Então, pessoal, cuidado com quem vocês se relacionam, né? Cuidado para não dar com gente errada. Não é para ser sem educação, fala um oi. Só não deixe essa pessoa ser seu amigo íntimo. Não quer não dizer que você não influenciar vai se você. conectar com pessoas do mundo, pessoas que sejam, né, que não leem a Bíblia. Não, você também vai se conectar a essas pessoas, mas essa conexão não é uma conexão profunda e íntima, né? O propósito dela é diferente. Às vezes você vai se conectar para edificar a vida dessa pessoa que precisa de ajuda. Então, são coisas diferentes. Então, tem esse entendimento que você vai conseguir ter esse discernimento melhor somente em Deus. Por isso que a gente tem que estar lendo a palavra, orando e jejuando, porque através disso o Senhor vai nos direcionar a se conectar às pessoas certas, no propósito certo, no caminho certo. Assim como foi comigo e com a Dani. Foi algo assim, recente e fortíssimo. Acho que nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Assim, nunca. Nunca tinha acontecido algo assim tão sobrenatural. Assim, foi muito assim, né? Os 2 contatos que nós tivemos, primeiro foi uma resposta de Deus que Deus usou você para me dar, e depois sobre o podcast. Então foi muito pontual, né? Muito pontual. Quer dizer, Deus nos conectou para alinhar o propósito. Só que assim, Mari, que nem eu tava fazendo devocional outro dia, e falava assim, os frutos, eles não são, quando a gente gera um fruto, a árvore, ela dá o fruto, não é para a árvore comer o fruto. Não. É para alguém lá se alimentar do fruto. Então, nós somos frutos, não é para a gente se alimentar de nós mesmos. É que nem você fala, né? De engordar espiritualmente. Mas a gente precisa ser fonte, ser o fruto, para poder gerar semente, daí a gente vai, né, multiplicando. Então, o fruto, eu acho que uma pessoa, antes dela gerar um fruto, ela sofre bastante. Porque aquela mensagem de eu te dar, eu comecei, meu Deus, acho que é coisa da minha cabeça. Acho que eu tô louco. Então, assim, já o diabo faz isso. Sim, né? Então o que comecei? Ali, meio que o Espírito Santo me blindou para eu entender o quê? Que quando acontecer isso comigo, eu preciso falar. Eu preciso passar essa mensagem para alguém. Então, eu preciso entender que esse fruto não é para eu comer. Deus falou comigo para eu falar para ela, mas eu não vou falar, não. Não tá errado? Claro. Nossos dons não são para nos servir, são para servir o outro. Nós temos sempre que entender isso. Se você tem um dom, não é para você mesmo, é sempre para os outros. Então, através daquela mensagem, eu aprendi isso. Depois aconteceu comigo uma outra experiência Mas aí eu fui no store, lá no store, falei, e aí veio uma pessoa e falou assim, Dani, essa mensagem que você falou foi uma confirmação de Deus. Meu Deus. Aí depois me veio outra coisa, assim, quando acontecer de você ter que falar uma mensagem, não hesite, fale. A gente tem que falar. Mas é coisa da minha cabeça. Tá, mas o que você vai perder, né? Sim. Encorajando alguém? Sim. Nada. E outra, às vezes vai ficar na rede social ali, pode ser que hoje, amanhã ou depois de amanhã, ninguém assista, não faz sentido para ninguém, mas pode ser que o ano que vem, ou no próximo ano, alguém olha aquilo e Deus toca no coração dela. A gente não sabe os planos do Senhor. Não sabe. O tempo é dele, né? Tudo é para ele. Então, quando alguma coisa for no seu coração, se você identificar, ore, identificou, faz, né? Que é muito importante. Você pode estar mudando a vida de alguém naquele momento, você nem imagina que pode estar acontecendo isso, né? Sim. Então, talvez, antes de você fazer algo que Deus está te pedindo, vai ocorrer esse sopro do inimigo, né? Vai. Não faz não, cuida da sua cabeça. Sopro da dúvida, né? Gente, não deixa a dúvida tomar conta do seu coração. Porque a dúvida vem antes da queda. Forte. Dani, minha amiga, graças a Deus por essa palavra. Amém. Graças a Deus Foi por maravilhoso essa palavra, hoje. Sobre essas conexões poderosas. Então, que a gente se conecte cada vez mais, né? Primeiramente com o Senhor, que é a maior conexão de todas que você tem que fazer. Ele é a fonte de todas as conexões poderosas. Então, a primeira conexão forte que a gente tem que ter é com o Senhor. De intimidade, de entrega, de renúncia. E acredito que depois disso vem as ramificações dele, né? As outras pessoas que ele vai nos conectando para que nos aproxime do propósito, nos facilite a chegar ao propósito, e a gente vai fluindo no Senhor para
para que a gente faça a vontade dele aqui nessa terra. Porque a gente nasceu para isso, fazer a vontade dele. Mais nada. A gente está aqui para refletir a glória do Senhor. Não é a glória da Mari, não é a glória da Dani, é do Senhor. É para isso que a gente nasceu. Para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para fazer a vontade dele, glorificar ele em todas as coisas. Porque é dele todas as coisas. Tem nada a ver com a gente. Nada, absolutamente nada. É tudo dele, para ele e por ele que são feitas todas as coisas. Então, que a gente tem esse entendimento, a gente tem que buscar na fonte, se conectar a ele. E depois disso, ele vai dar as novas conexões para a gente, que vão ser poderosas, vão nos ajudar a tomar decisões e a seguir o rumo que ele quer para nossa vida. Né, Dani? Amém, é isso mesmo. Amém. A gente vai, então, encerrar com uma oração, né, Dani? Amém. Vamos orar pedindo a Deus para que ele nos dirija, né, com relação a conexões, nesse momento que ele nos mostre. Talvez ele vai acabar essa palavra, você vai lavar a tua louça, você vai fazer alguma outra coisa, e o Espírito Santo vai começar a te trazer na memória mesas que não é mais para você sentar, conexões que não é mais para você fazer. Talvez você está à beira de tomar uma decisão, à beira de se conectar ou fechar um contato, fazer algo que é importante. E você vai ouvir esse vídeo e vai falar assim, pera lá, segura aí, não é isso. Então a gente vai orar, vou pedir para a Dani estar dirigindo essa oração. Você ir na sua casa, no trânsito, onde você estiver ouvindo, que você esteja conectado agora ao Senhor, ao seu pensamento, esteja orando com a gente, que é onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está ali, e eu creio que o Senhor está aí com você também, e que vai usar essa oração para tocar na tua vida, na tua família, e no direcionamento que você precisa tomar. Amém? Amém. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor vai entregar essa mensagem a quem quer que o Senhor queira, porque nós sabemos que o poder do convencimento está sobre ti. Então, Espírito Santo, através das nossas vidas também, Pai, venha nos livrar de conexões erradas, venha nos livrar de dúvidas, venha nos livrar, Senhor, de mesa, das rodas dos esclarecedores e também a pessoa que está ouvindo essa oração. Espírito Santo, que o Senhor atravesse essa tela e convença ela que talvez essa decisão pode ser errada, que ela talvez não possa se relacionar com essa pessoa que ela está pensando que é certa. Então, Senhor, venha nos blindar através do seu Espírito Santo. Sim. Venha, Senhor, nos dar um sinal se isso é certo ou se isso é errado. Sim. E que nós possamos também, Senhor, levar a tua mensagem adiante, que nós possamos cumprir a sua vontade aqui na terra. Nos use, Espírito Santo, como frutos para poder alimentar outras pessoas. Nesse podcast que chama Na Mesa, nós estamos aqui, Senhor, para poder receber o seu alimento, para poder transferir ele para outras pessoas. Então, que essa mesa possa sempre ser farta da tua palavra, sempre ser farta de um relacionamento contigo, que nós possamos todos os dias buscar diariamente a nossa boa parte, porque nós sabemos que não existe nada que seja melhor, que seja além do seu amor. Nós sabemos que tudo está sobre ti. Então, Senhor, através dessa tela, entrega essa mensagem que vá além, nem que seja hoje, mas amanhã, mas daqui o ano que vem, que ela seja eterna, porque nós sabemos que a sua palavra, ela permanece para sempre. Então, nós te agradecemos, Senhor, venha nos blindar, venha nos proteger de todo mal, de todo perigo, e que nós possamos, Senhor, ir além, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, não esqueça, a gente precisa da ajuda de vocês aí. Curte esse vídeo, comenta aí a respeito, nem que for com um amém, glória a Deus, eu recebo. Comenta alguma coisinha, põe aí pra gente, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque isso torna o vídeo relevante e a gente consegue alcançar mais pessoas. O YouTube ele vai disparando para mais gente. A gente precisa desse apoio de vocês. Nos ajude aí, vocês vão receber muito mais do Senhor por isso. Amém, queridos? Então, esperamos você na próxima. Aonde? Na mesa! Deus abençoe, pessoal. Aleluia!